Agora eu espero ser mais breve e a ideia agora é falar do senso moderno do eu, e eu extraí esse título, As Três Ondas da Modernidade, de um ensaio de um autor chamado Léo Strauss, que eu acho super interessante, é um ensaio de filosofia política, mas que acho que traz uns insights assim, muito bacanas. Então, o moderno senso do eu, e as três ondas ele localiza assim, que a primeira onda da modernidade tem dois autores principais, que é Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes. A segunda onda, Rousseau, Kant e Hegel. E a terceira onda, Nietzsche. E essas ondas é que vão construir, de alguma maneira, esse senso da modernidade. Então, o que seria esse moderno senso do eu? Eu chamei assim, a popularização desse eu no sentido moderno. E esse sentido moderno nasce com Descartes, em primeiro lugar, e é acentuado com Kant. Que diz respeito à suspeita em relação à verdade, a gente conhece, né, talvez, aí as matemáticas conhecem muito melhor do que eu, Descartes, né? Mas, enfim, essa suspeita, vamos duvidar de tudo, vamos começar do nada, vamos romper com o passado. Ele faz toda a filosofia a partir do próprio eu, não a partir de dados externos a ele mesmo e a sua própria razão. Então, é da ideia da racionalidade e da própria razão como critério de verdade. Eu duvido de absolutamente de tudo, só não duvido do meu próprio pensamento. A verdade parte a partir de mim mesmo. E Kant, por sua vez, vai dizer, não, é bom aquilo que o meu eu subjetivamente entende como sentido do dever. Então, esse eu, ele é o critério de verdade e é o critério de moralidade. Só que aí você radicaliza e populariza isso, eu sou mais eu, o meu desejo, a minha preferência é o que é a verdade e o que é a bondade. Nada externo a mim. Então, o moderno senso do eu ele é totalmente individualista, como a filosofia cartesiana é totalmente a partir da sua própria razão, o seu eu pensante, que não tem nada a ver com a matéria. Mesma coisa, separa a liberdade, a razão da natureza. Ele separa mesmo dualisticamente, a res cogitans, a res extensa. Uma coisa é o mundo do eu pensante, outra coisa é o mundo da extensão, da matéria. Isso traz outras consequências também. Mas, de cara, essa ideia do subjetivo. E, finalmente, o poder, já que eu sou o critério de verdade e eu sou o critério de bondade, eu sou o poder. Eu sou eu. Né? Então, em Descartes, a razão humana é a regra da verdade, a dúvida metódica despreza toda experiência sensível, rompe com o senso comum. Rompe com o senso comum, simples assim. A gente parte do que a gente constata para as nossas elucubrações, abstrações, mas a gente não despreza aquilo que os nossos sentidos nos oferecem. Pelo contrário, é a partir deles que a gente constrói. Não, ele rompe deliberadamente com a experiência. Matéria e o espírito são dois mundos opostos e, finalmente, o pensar seria a primeira verdade. O famoso cogito ergo sum. Penso, logo existo. Kant valoriza subjetivamente o bem, de novo o eu, né, como critério de bondade. A intenção subjetiva do agente é o que qualifica o agir moral. Se você agir por sentido do dever, é isso que importa. Não exatamente o que você faz ou deixa de fazer, né, mas o sentido do dever é o que qualifica. E aí, gente, olha que coisa interessante, fiquei pensando. De fato, Kant tem uma intuição muito profunda e muito certeira. Qual é? A gente deve agir, sim, de acordo com a própria consciência. Isso é verdade. Só que o que é a consciência? A gente tem dois planos da consciência. Normalmente, a gente fica só no segundo plano. É a consciência enquanto juízo da razão prática. Então, o que me diz a consciência? Age de tal forma, não age de tal forma. Você agiu bem, você agiu mal.
Geralmente a gente define, aliás, né, que é a consciência, juízo da razão prática acerca da bondade ou malícia de um ato concreto. Isso é a consciência. E a gente deve agir de acordo com a própria consciência. Só que existe um outro plano da consciência, que não é o âmbito do juízo, do ato. É o âmbito daquela intuição mais profunda e anterior, que eu amo Platão. Eu diria que é o âmbito da anamnese, daquela lembrança, daquela conexão com uma verdade que um dia a gente contemplou, mas a gente perdeu. A gente aqui fica meio confuso. Existe, talvez, no mundo das ideias, aquela verdade maravilhosa que nos precede, que um dia a gente contemplou, a gente sabe. E agora, quando a gente vê aqui a realidade, a gente tem saudades, né, daquela perfeição. E aqui a gente não consegue, né, assim, decifrar, né, exatamente o que é o ser, o verdadeiro, o bom, o belo. É a ideia de anamnese, de lembrança. Numa linguagem mais medieval, a gente poderia dizer que é a sindéresis. O que é isso? Faz o bem, evita o mal. Esse é o primeiro plano, é a camada mais íntima e mais profunda, que é a conexão, né, do nosso eu com a verdade mais profunda. Outra coisa é o faz isso, evita aquilo. Percebem que é outro plano? Uma coisa é o juízo, outra coisa é a percepção íntima e profunda do verdadeiro. Então, o que acontece? Em Kant, ele não distingue uma coisa da outra. O seu íntimo mais profundo e verdadeiro, é isso que você tem que seguir. É verdade. Mas você precisa descer do mundo das ideias. Você precisa também raciocinar. Então, o que é certeza do ponto de vista subjetivo não necessariamente é verdade. Porque a gente precisa criticar isso daí, a gente precisa, digamos, pensar, precisa fazer um discurso racional. Não é uma coisa só, a certeza e a verdade. Então, existe uma verdade muito profunda, existe depois o juízo, que pode ser certeiro, verdadeiro, falso. E qual que é o grande desafio nosso? É entrar em conexão com a nossa verdade mais profunda. É acreditar nisso, que a gente tem sim um senso profundo de verdade e que a gente deve seguir esse senso, independentemente de qualquer regra. Mas precisa entender que é preciso esse exercício de anamnese, que não é algo dado de antemão. Então, a certeza em Kant se tornou o critério de verdade, a certeza subjetiva do agente. Tem que agir por sentido do dever. Então, me parece que essa confusão desses planos, ela traz um pouco de confusão, embora tenha uma intuição aí profunda. Né? Dito isso, qual seria essa primeira onda de modernidade, né, segundo Léo Strauss? E ele cita dois autores, né, o Maquiavel e o Hobbes. Né? Maquiavel é um autor do século XV, né, para o século XVI, Hobbes do século XVI para o século XVII. Os dois são muito importantes porque, como lembrou a nossa historiadora, né, eles estão prenunciando o que vai acontecer depois. Né? A modernidade começa aqui. No fundo, é uma ideia de que a sociabilidade natural do homem, que explica, né, que a gente se organiza em sociedade, a gente vai buscar aquilo que é melhor, né, o bem comum, não é bem assim. Né? Não existe assim, um ideal, não é que a gente está buscando o bem. Né? Na visão de Maquiavel, né, digamos assim, o que a política é, na realidade, é uma questão de jogo de interesse. Né? A gente precisa, no fundo, ser mais pragmático para entender o que é o melhor governo. O melhor governo é aquele que funciona, é aquele que é exitoso. Né? Digamos, não interessa muito a questão de virtude, isso é vã filosofia, questão imaginária. A gente precisa de efetividade, pragmatismo, êxito. Então, ele separa o mundo do político, do público, do mundo ético e virtuoso. Uma coisa é a ética, outra coisa é a política. Separado. Ele é pragmático. Aliás, ele é considerado o pai da ciência política, que é uma ciência. Olha o que ele fez. Ele tirou a qualificação moral dos fatos. Quando a gente está falando de continuidade entre natureza e liberdade, se há uma continuidade,
a gente está dizendo o seguinte, que a moral tem relação com o real. Não são mundos separados. Por exemplo, o mundo é bom. O mundo que eu conheço, ele tem uma bondade natural. Eu sou capaz de contemplar isso, de me extasiar. Não é assim, uma coisa é o mundo do fato, a extensão, a resistência mecânica, outra coisa é o mundo do valor, da qualificação moral. Não são dois universos, o mundo é um universo único. A visão antropológica, o natural e o espiritual estão conectados. Quando eu separo o mundo do fato, ciência é fato, é política, é real, aqui é a forma como a gente age. Outra coisa é o mundo moral, virtude, isso é outro assunto. Então, é uma quebra tão profunda na maneira de enxergar a realidade, de enxergar o mundo. Eu já não vejo o mundo como cosmos, mas como assim, um universo mecânico. Vamos ver como é que funciona. E a gente descobrindo o funcionamento, a gente se torna dono desse mundo. E a gente faz ciência, a gente está aí no século do desenvolvimento científico. Então, é toda uma separação de ética e política, de fato e valor, e digamos assim, dessa continuidade entre a natureza e a liberdade, só que agora aplicado à vida social. Então, Hobbes, olha que interessante, né? Aristóteles dizia assim, o homem é, por natureza, um animal político, um animal social. Por quê? Porque a gente olha para a gente percebe que a gente não é autossuficiente, que eu provim pelo menos de 2 pessoas, que eu vivo em comunidade, que eu preciso dos outros, os outros também precisam de mim. A gente se une por natureza e a gente vai buscar a melhor regra, o melhor regime, o que é o bem comum. Para isso que a gente está aqui, buscando o que é o melhor. Fim, são essas as ideias aqui. Não. O homem é um feixe de emoções e de paixões, segundo Hobbes, né? Ele também tem a sua antropologia, todos têm. E a gente se une por interesse. A gente precisa, porque senão seria a guerra de todos contra todos, o homem é o lobo do próprio homem. Então a gente vai fazer um pacto para se organizar politicamente. A gente abre mão da nossa liberdade para se submeter a uma autoridade. Por quê? Porque a gente é animal racional. Então, a visão hobbesiana, o homem é o lobo do próprio homem. Percebem? Mas sempre a quebra entre a natureza e a liberdade, entre a ética e a política, né? Entre a natureza e a vida moral. Essa, então, é a primeira onda. Segunda onda, né? Agora estamos no século XVIII, o século iluminado, o século das luzes, o século do racionalismo. Né? Também todos os autores do século XVIII são contratualistas, eles entendem que a sociedade é fruto de um pacto, de um acordo, de interesses, porque o ser humano é interesse. Ele não está buscando o bem, ele está buscando o seu bem individual. Aliás, eu gosto muito do professor Fred, professor de ética lá da Academia Atlântico, ele usa uma expressão que eu amo. Ele diz assim, que com Hobbes apareceu um novo personagem na história, o sujeito utilitário. O sujeito utilitário é aquele que age pelo seu interesse. Né? Ele se une aos outros por interesse, para sua própria sobrevivência, para o seu próprio bem, agir bem, agir egoisticamente, buscando o próprio interesse. Esse sujeito não existia. Existia um ser que pertence a uma sociedade, a uma família, a uma comunidade. Não existe o rent-seeking. Agora, gente, o nosso paradigma é que todo mundo é rent-seeking, todo mundo busca o seu próprio interesse. Esse sujeito utilitário, ele reina soberano na nossa visão antropológica. O ser individual, que surgiu do nada, eu sou mais eu apareci aqui, eu domino a minha natureza, eu sei o que é melhor para mim, eu desprezo a tradição, assim como Descartes desprezava o senso comum. A filosofia começa comigo, com a minha mente, eu duvidando. Percebem? É a modernidade aqui. Né? Claro, com muitos méritos, gente. Felizmente, eu estou muito feliz de ter nascido no século XXI, com tantos avanços, tecnologia, comunicação, está tudo lindo. Mas é uma ideia, digamos, antropológica, meio que uma hipertrofia do eu e um eu absoluto. E Rousseau, olha que interessante, o homem é bom, a civilização é um caos, corrompe a gente, mas deixado a sua livre expansão, liberdade e livre-arbítrio é a mesma coisa. Também, não existe a liberdade no sentido de capacidade, de desenvolvimento, não. A gente tem que retornar aos nossos instintos. Também essa liberdade é entendida como espontaneidade, como aquela pura capacidade de escolha, nada que ver com a ideia de razão. Isso perturba. O importante é a nossa livre expansão, os nossos sentimentos,
a ideia do bom selvagem, né, que a gente conhece. Enfim, ele entende que a gente precisa fazer esse pacto social, vamos ter que obedecer às leis, né, estamos aqui na pré-revolução francesa, mas a gente vai fazer um pacto, ok. Vai ter Constituição, vai ter lei, vamos obedecer, mas o que eu quero é recuperar a minha liberdade original. Eu vou obedecer a mim mesmo, obedecendo às leis. A ideia russoniana é essa. A gente, no nosso estado original, de seres livres, iguais, em contato com a natureza, a gente obedecia a si mesmo. Agora, infelizmente, a civilização está aí, mas vamos fazer um pacto, vamos obedecer aqui a uma vontade geral, segundo ele, segundo a qual, obedecendo a essa vontade geral, no fundo, a gente está obedecendo a nós mesmos. Por isso que a gente faz o pacto. É para isso que tem essa ideia de contrato social. Não é para abrir mão da liberdade, não, é para recuperar sob a forma de liberdade civil. Porém, obedecendo a uma vontade geral. Gente, essa ideia, embora tão linda, ela é muito utilizada pelos regimes totalitários. Todo mundo obedece à vontade geral e é essa a vontade, não tem outra. Não tem vontade de todos no sentido de vontade de cada um. Não, é a vontade geral. É essa que a gente obedece. Então, no fundo, entender essa liberdade como a liberdade de ser oprimido, né, pelo sistema. Isso também é uma leitura possível e, de fato, factível e muito factível, e historicamente a vida, de Rousseau. Né? A gente obedecer a si mesmo, obedecendo ao geral. Mas essa ideia idílica, romântica. Kant, também um contratualista, né? A ideia do Estado, do pacto, a ideia da Constituição, da racionalidade. Vejam, agora a gente é regido por leis, né? Não é a nossa natureza, não é a busca do que é melhor, não. Existe aqui uma lei, uma razão, né, que nos governa. Né? Também temos que obedecer a si mesmo, autonomia individual, né? Nada de heteronomia, vamos obedecer a nós mesmos, segundo a nossa percepção racional. Vai haver o progresso, todos os iluministas acham que o homem vai progredir, né? Não viveram o século XIX, menos ainda o século XX, né? Mas, enfim, eles achavam que o universo estava caminhando, né, necessariamente para um progresso total, racionalista, a tal ponto que Kant vai dizer isso, que um povo pode ter de demônio, mas que a lei garante. Uma Constituição republicana, soberana, garante que haja êxito e progresso da humanidade. Por quê? Porque a natureza leva a isso necessariamente. Hegel, que é um autor também importantíssimo do século, talvez o autor mais influente, com certeza, né, da passagem do século XVIII para o século XIX, ele vai dar uma leitura de Kant, ele aproveita Kant, mas ele vai tentar, olha que interessante, né? Ele vai usar, né, essa ideia da moralidade kantiana, como, né, uma máxima que a gente deve seguir. Ele vai dizer, só que essa máxima não pode ser olhada do ponto de vista individual, né? Tem que ser vista do ponto de vista universal, né? Então, a moralidade autônoma virou agora a moralidade estatal, né? Ele está também vivendo exatamente na época de consolidação dos estados constitucionais, né? Então, ele vê também o progresso indefectível do mundo, mas segundo a lógica que ele percebeu no universo, tese, antítese, síntese, né? Então, ele vai fazer a tese, né, da moralidade kantiana com a antítese, né, a moralidade, a ética social, né, aristotélica, e a síntese das duas é o quê? O social é o individual. Aproveita também bastante, dialoga com Rousseau, né? O geral virou o individual. Tese, antítese, síntese. Então, mas sempre racionalismo, sempre um contraste, né, entre aquilo que é natural, aquilo que é contemplativo e aquilo que é o livre. O processo histórico seria um processo racional, razoável, culminaria no Estado. O Estado é tudo, chegamos no auge da sociedade estatal, organizada racionalmente, mediante leis, né, e vamos progredir assim. O individual se perdeu agora no geral, e tudo isso de uma maneira dialética está feito. Até que, então, Nietzsche, né, como diria um amigo meu, faz a roça na feira. Chega e derruba tudo, esquece, né? Toda essa racionalidade, toda essa moralidade, todo esse conjunto de regras, né,
comamos e bebamos, amanhã morreremos. Sejamos felizes, obedeçamos aos nossos instintos. Nada de vontade geral, super-homem, vontade de poder, né? É isso que configura o homem moderno, no final das contas, a percepção do seu eu de uma maneira totalmente poderosa, livre, incondicionada, sem passado e sem futuro, né? Eu sou eu aqui e agora. Então, é uma reação, né, a esse idealismo e a esse racionalismo, né? A razão, fundamentalmente, não é a chave para a gente conduzir as nossas vidas, né? E a liberdade é essa indeterminação absoluta, sem nada externo ou interno que venha me constranger, né? Então, não há algum objeto. O que a gente deseja é a sua própria expansão, sua própria autorrealização. Cada um determina seus próprios fins, vive a sua vida, sem nada externo que venha constranger, reprimir, oprimir, né? Eu sou mais eu. A genealogia da moral, como a gente dizia, é o rancor, o ressentimento, aqueles que não têm coragem de ser livres, né, e obedecem, e, no fundo, por quê? Porque são um rebanho, né? Não tem esse poder de se autodeterminar. Essa hipocrisia começou com Sócrates. Então, essa forma de filosofia que desmascara, ela está presente também em outros representantes insígnes da cultura contemporânea, né? Nos existencialistas, nos marxistas, na cultura contemporânea. E aí chegamos ao fim, né? A modernidade, né, que começa lá com Maquiavel, Hobbes, Descartes, do ponto de vista mais filosófico, né, que culmina no século XVIII, iluministas, racionalistas, Hegel, né? Esse momento assim culminante de um idealismo a partir de uma concepção do homem como um ser que é capaz de, por si mesmo, se autodeterminar e fazer leis, constituições, organizar o Estado. O mundo vai progredir porque chegamos ao máximo e ao ápice da nossa racionalidade. A modernidade ela tem uma confiança ilimitada na razão, uma consciência histórica, progresso, o princípio da imanência, tudo parte de nós mesmos, né, para construir o mundo, reivindica liberdade, né? Em algumas vertentes ela cai no ateísmo. Por quê? Porque não precisamos de Deus para organizar as nossas vidas. Não precisamos de natureza, de cosmos. Não, nós somos capazes de nos autodeterminarmos de acordo com os nossos princípios racionalmente descobertos, ampliados, enfim, não precisamos de Deus. E a metafísica não faz sentido, né, buscar uma causa metafísica para aquilo que é físico. A metafísica significa isso. Você vê o físico, você vê o mundo. Você vê um mundo que é razoável, você vê um mundo ordenado, você vê o logos, você vê uma ordem, que não foi você quem imprimiu ao mundo. Então você busca uma causa metafísica para explicar o físico. Por isso é um mundo espiritual, é um mundo imaterial, onde há inteligência, liberdade, que explica o mundo físico e material. Agora eu não preciso de metafísica. O físico está aqui para eu perceber as coordenadas, como ele funciona, a matéria, e eu dou conta de explicar o mundo. Eu não preciso de uma causa extra para explicar o que está aqui. Aliás, eu procuro o quê? Explicações mecânicas de funcionamento. Os fatos estão aqui para eu trabalhar. Eu esqueço a ideia de qualificação de valor, eu separo. Então, a modernidade, ela, na sua, digamos assim, pureza, ela vai chegando aí. Só que aí vem a modernidade tardia, quando a gente percebeu que a razão não é a chave para a gente governar a nossa própria vida. Essa ideia de dever não explica muita coisa, não. A história é a gente quem faz. Não vimos nenhum progresso acontecer aqui no século XIX e XX. Aliás, o século XIX foi o século revolucionário por antonomasia. Revolução de 1830, 1848, Manifesto Comunista, as guerras entre a Prússia e a França, né, e a formação dos Estados Nacionais. O que mais teve guerra? Manifesto Comunista, Comuna de Paris. Não foi nada um século assim que chegou à paz a partir das constituições, né, estabelecidas. Não foi assim, né? Então,
a liberdade não é entendida mais assim como essa autodeterminação, mas como uma total indeterminação, né? E, digamos, a gente está na pós-verdade, né? Pós-metafísica. E o ateísmo já não é um problema, a gente não precisa se voltar contra Deus, a gente simplesmente ignora Deus. É uma espécie de indiferentismo religioso, mais do que uma atuação contra Deus, né? Como, por exemplo, o marxismo propõe. Então, no fundo, o racionalismo na modernidade tardia foi vencido pelo irracionalismo. Não queremos razão, não queremos regras, não queremos nada. Queremos simplesmente nos expandir, né? Essa consciência histórica, olha, é o fim da história, a história acaba comigo, quando eu morrer, não tenho muita preocupação com esse aspecto. A utopia do progresso, que progresso? Cada um tem os seus próprios valores, né? Eu chamo assim, politeísmo de valores, cada um tem os seus vários deuses, tanto faz quantos deuses você queira ter, quais os seus valores, não existe verdade, só existe valor. E o valor subjetivo, emocional até. A liberdade, olha, não existe a liberdade, existe o livre-arbítrio, é isso, os meus instintos, os meus impulsos. Eu não tenho conexão entre liberdade e razão. O ateísmo cede ao indiferentismo religioso, e a metafísica é a pós-metafísica. Esquece, não estamos preocupados, né, com a verdade, com o ser. Então, o Estado, ou seja, o universo onde a gente se situa, se modificou, e a sociedade também. Aqui, transformações do Estado, a gente parte de Maquiavel, a gente, né, viu ali o fim da Idade Média, ele vive ali naquela ideia do republicanismo das cidades italianas, que começam a se autonomizar, ter as suas próprias leis, né? Ele é um primeiro teórico daquela ideia do Estado, tal como a gente o concebe hoje. Thomas Hobbes, que foi, na verdade, um teórico do Estado absoluto, John Locke foi um teórico do Estado liberal, Montesquieu, né, fez lá a fórmula do Estado de Direito, de todo mundo submetido à lei, à Constituição, ao poder, está tudo certo. E Rousseau, a ideia da democracia, nós, né, povo, vamos escolher as nossas leis, vamos procurar aí a vontade geral. O que eu estou querendo dizer, gente, aqui nesse aspecto? Na nossa vida social, na nossa vida política, a gente vive numa sociedade estatal. Todas nós aqui temos um país que se rege por uma Constituição, a qual todos nós obedecemos. Então, esse é o chamado Estado Democrático de Direito, assim o Brasil, assim no mínimo 180 nações no mundo inteiro hoje. Esse é o paradigma de um Estado racional, democrático, baseado em leis, segundo normas, é o Estado moderno. O Estado contemporâneo é assim, a organização social. A gente não vive em tribo, a gente não vive em feudo, né? A gente não vive em impérios, a gente vive em estados nacionais. E isso é uma construção moderna, né? E racional, ela tem, né, essa conformação histórica. Em termos de sociedade, a gente viu Kant, né, a maneira como ele concebe a individualidade pessoal, né, a moralidade, a liberdade, Hegel, Marx, que vai ver a sociedade, na verdade, como uma superestrutura em relação à infraestrutura econômica. Então, tudo começa com a propriedade, aí com a propriedade vem a divisão em classes, com a divisão em classes vem a divisão política, com a divisão política vem a divisão filosófica e, finalmente, a alienação religiosa. Tudo começa por uma infraestrutura econômica que gera um monte de superestrutura para justificar o poder dos ricos sobre os pobres, dos proprietários sobre os não proprietários. Então, tudo é uma armação, uma em cima da outra, que constrói essa superestrutura que nos oprime. O que a gente quer? Acabar com essa propriedade que é a base de tudo. E aí seremos o quê? Uma sociedade sem classes, onde a vontade geral, né, será, enfim, de novo imperante. Todos obedecemos à vontade geral, né, a gente estará obedecendo a nós mesmos sem propriedade. Tudo começou, aliás, segundo o próprio Rousseau, né, a origem das desigualdades, segundo ele, começou com a propriedade. É uma ideia que Marx se aproveita. E também a ideia do quê? Que o poder digamos assim, é a categoria que rege a sociedade. Então, o que a gente vê hoje? Talvez Marx, né, existe,
sabemos que existe, está aí, mas, digamos assim, essa questão do poder, ela está mais associada não exatamente à propriedade, mas a certas identidades, né? O poder da raça, né? Aliás, o racismo é tudo, né? Tudo é porque você pertence a uma determinada identidade, isso já te qualifica, e todo o resto, querendo ou não querendo, você vai agir de acordo com esse padrão, né? Então, a gente vê a categoria de poder é como se fosse a categoria que rege as relações sociais. E é a partir disso que a gente quer agir, acabar com o poder. Suprimido por quem? Pelo meu próprio poder. O meu eu se torna o poder. Então, aquela categoria, né, voltando aqui para o Guilherme Joukon, o poder, né, divino explica tudo, não é mais o poder divino, é o poder pessoal que explica tudo. Então, o que eu quero é ser como Deus. E eu determino o que é bom e o que é mal. Por quê? Porque eu sou o poder. Essa é a nossa conformação mais íntima, a vontade de poder. E eu rompo com qualquer estrutura, eu rompo com qualquer tradição, eu rompo com qualquer passado. É o individualismo levado ao extremo e, ao mesmo tempo, hiperpolitizado, porque eu vivo numa sociedade estatal. Então, eu preciso reivindicar no Estado o meu espaço. Então, é um pouco assim contraditório, porque é um hiperindividualismo, ao mesmo tempo uma hiperpolitização, onde o meu eu, a minha identidade pessoal vai determinar o meu lugar no mundo e todos têm que se conformar a essa minha identificação, tal como eu a concebo. Então, a gente gera o quê? Uma sociedade dividida, profundamente dividida. Ninguém está buscando o bem comum. Não, porque isso não existe. Simples assim. Eu busco o meu interesse, porque, afinal de contas, o que é um sujeito utilitário? Estou aqui brigando por ocupar o meu lugar, o meu interesse. Ninguém está pesquisando o que é melhor, o melhor regime, o melhor para o ser humano, a virtude. Por Deus, né? Isso daí é coisa de grego, literalmente. Não pertence ao nosso mundo, né? Então, é essa ruptura, né, em que o homem moderno não sabe exatamente o que ele quer, não sabe exatamente o que é bom ou mal, certo ou errado, e agora é o indivíduo que vai arbitrar o Estado, não é mais o Estado que vai arbitrar o indivíduo, né? E das políticas públicas virou o quê? Guerra de identidades, né? É basicamente isso, cada tribo defendendo o seu interesse. Vamos ver quem grita mais alto. Por quê? Porque o ético, gente, é o emocional. Aliás, McIntyre, que é um autor também que eu curto muito, ele fala do emotivismo ético. O que é bom? Aquilo que eu sinto. Se eu sinto que isso para mim é justo, isso é a justiça. Se você sente outra coisa, para você é outra coisa. Então, cada um puxa para o seu lado. Guerra de todos contra todos mesmo, né? Numa sociedade estatal. Só que a gente aqui é democrático. Então, todo mundo tem que respeitar todo mundo. Até certo ponto, porque quando a gente fala de sociedade estatal, a gente está falando de lei. Então, as leis elas são as mais elásticas que a gente pode imaginar. E depois elas mudam a cada 2 minutos. Por quê? Porque cada um grita mais alto a cada hora. Percebem essa desagregação total? Né? Por quê? Porque o eu, agora quem arbitra o Estado sou eu. Não é mais o Estado que me submete, nem a natureza, nem a lei moral, nem ninguém. Né? Essa é a concepção, digamos, prevalente, não só do ponto de vista privado, mas público. Esse, para mim, que é um desafio, né, para o século XXI. Como é que você constrói uma sociedade harmônica onde todo mundo é o eu, o Estado sou eu. Não é mais o Estado sou eu, né, do Luís XIV, mas o Estado sou eu no sentido do meu desejo, que o Estado tem que respeitar de qualquer jeito. E a ciência também, o médico também, o psicólogo também, você não vai preso. Né? Por quê? Porque não admite que eu reine, que o meu império, do meu desejo, organize a vida pública. Né? Claro que eu estou caricaturizando um tanto quanto, mas, no fundo, a gente percebe o quê? Essa popularização, essa radicalização daquele eu cartesiano, né? É a partir de mim que eu estabeleço o verdadeiro, da minha dúvida pessoal, cogito ergo sum, e também daquela aquela subjetividade kantiana, é certo aquilo que eu entendo que é certo, e não aquilo que vem de fora de mim, eu sou autônomo. Por outro lado, eu vejo na sociedade uma dialética, luta de todos contra todos aqui,
né? Então, a síntese sou eu que estabeleço. Essa ideia de que o antagonismo rege a vida social, uma ideia que começou com Hegel e foi aprofundada por Marx, essa luta de classe que explica absolutamente tudo, que no fundo é um tremendo reducionismo antropológico. Claro que existe luta de classes, existe desigualdade social, existe infraestrutura, superestrutura, ninguém duvida disso. Porém, eu explicar tudo a partir dessas categorias e, finalmente, além dos antagonismos, colocar como cerne do ser humano a categoria de poder, que isso remete a quem? A Guilherme de Ockham, né? Isso explica esse eu contemporâneo. Ultra subjetivo, eu sou dono da verdade, eu brigo contra todo mundo, a minha identidade aqui está em guerra, já não é guerra de uma luta de classe contra outra luta, não é servos e senhores, né? Pobres e ricos, mas é brancos e negros, gay e não gay, binário e não binário. É a mesma lógica de antagonismo e de luta, porém num outro plano mais individualista, porém hiperpolitizado do mesmo jeito. Então, isso é a tal da cultura woke. Acorda, meu. Né? Acorda, porque desperta. Desperta que é para o seu eu, para a sua identidade, que você impõe. Né? Mas tem essas raízes, me parece claras, né? Tanto em Descartes, como em Kant, como em Hegel, quanto em Marx, e também, né, outros existencialistas contemporâneos, tipo Marcuse, né? Essa ideia do poder, né? Michel Foucault, nem se fale, né? Como categoria básica e essencial para explicar tudo. Só que isso, que era uma coisa de personagens, porque todos esses autores são personagens, entraram para a nossa vida cotidiana. É o que a gente ouve na boca de gente que nunca soube da existência desses senhores. Mas é assim, é a criança, é o adolescente, é o jovem, é o universitário que tem essa linguagem. Não existe verdade, eu sou eu, é a minha identidade. Não, eu sou branco, você é branco. É suficiente para eu já te qualificar totalmente. Já sei tudo que você pensa, tudo que você é capaz, porque você é branco, porque você é mulher, porque você é isso, porque você... Então, como é que a gente divide o mundo? Conservadores, não conservadores, liberais, não liberais, categorias aí que a gente estabelece e define a partir disso quem a gente é. Então, é um senso do eu, né, a partir dessas categorias de pensamento, só que virou a percepção, o sentimento popular, né, ocidental, de um modo geral. Felizmente, né, e com isso eu termino, deixa eu só ver se eu tenho aqui mais alguma coisinha. Ah, sim, né, uma citação do Bento XVI que eu acho muito linda, mas salve. O bem-estar moral do mundo não pode jamais ser garantido simplesmente mediante as estruturas, por mais válidas que estas sejam. Cada geração deve dar a própria contribuição para estabelecer razoáveis ordenamentos de liberdade e de bem, que ajudem a geração seguinte na sua orientação para o reto uso da liberdade humana. Então, eu curto muito essa citação do Bento XVI, está na Espesalve. A Espesalve, entre os números 20 e 25, é um tratado, é sensacional. Ele faz um retrospecto de tudo que eu coloquei aqui, só que ainda com mais propriedade e poder de síntese, é sensacional. E ele aposta na liberdade, exatamente nessa categoria, nessa capacidade que a gente tem de se autodeterminar a um fim, está aqui, o bem. Né? Por quê? Porque a gente é assim, a gente não é, graças a Deus, não estamos formatados, né? Porque a gente é branco, negro, mulher, homem, não é bem assim a vida, né? E eu queria só contar uma historinha e já terminar mesmo de verdade, né? Em 1995, houve uma conferência em Pequim, uma conferência da ONU. E o Papa João Paulo II, Estado do Vaticano, mandou como representante do Estado do Vaticano uma professora de Harvard, chamava Mary Ann Glendon. E era uma mulher brilhante, uma jurista, enfim, católica, mãe de 4 filhos. Então, ela foi lá representar o Vaticano. E aí, foi assim, no auge, gente, do que viria a ser o que nós estamos vivendo hoje, que é a ideologia de gênero. Então, essas categorias, né, de guerra, né, dentro de casa, a opressão já não é mais, né, do pobre com o rico, mas é do homem com a mulher. Enfim, a verdadeira mulher, ela é poderosa, ela é independente, ela não tem vínculo, ninguém tem vínculo com nada. Né? Por quê? Porque é como se o vínculo comprometesse a nossa liberdade, já vimos que não é assim, mas enfim.
Conselho do Papa, ela conta isso, né? Qual foi o recado do Papa João Paulo II para ela? Falou assim: fala para as mulheres normais, fala para a mulher. Quem são as mulheres? Nós somos as mulheres normais, né? O que é isso? Pelo menos a maioria imensa das pessoas que eu conheço, com quem eu convivo, com quem eu lido, não são esse eu moderno. Isso é o que está no nosso ambiente. Não tenho dúvida. Eu, trabalhando com políticas públicas, meu Deus. O que eu via foi exatamente o que eu descrevi aqui. Guerra de todos contra todos, lutas identitárias, poder como categoria fundamental, o eu subjetivo como critério de verdade. Tudo isso é o que eu vi, é o que eu vejo. Agora, como são as pessoas que eu convivo? Bom, as meninas que têm 30 anos e estão desesperadas para casar, todo mundo tem o problema de conciliar o trabalho com a família, com o emprego, todo mundo está preocupado em ganhar dinheiro, todo mundo ama criança, adora beber, todo mundo quer ser feliz, todo mundo gosta de bichinho, tem, né, os animais de estimação. As pessoas são assim, são normais, não são assim, né? Só que a gente vive assim, e esse é o nosso ambiente intelectual e moral. E aí está o nosso desafio que o nosso Papa Bento XVI nos propõe, né? Orientar a nossa liberdade.